Olá, gente, tudo bom? Eu sou Miguel Mendes do Estesia e estou vindo aqui hoje para falar com vocês sobre alguns aspectos técnicos do que a gente faz. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho no meu computador como é que a gente faz alguns dos sons que a gente usa no nosso show e que a gente usa no nosso disco. Mas hoje eu vou mostrar especificamente como a gente usa eles no show ao vivo, certo? Então, o Estesia, para fazer o som que a gente faz, a gente tem que usar muitos softwares, a gente usa muito computador ao vivo, né? E o software que a gente mais gosta vai entrar na cena agora. Ah, beleza. Esse é o Ableton Live, é um software que a gente adora e nele a gente consegue automatizar várias coisas que a gente faz. No Estesia, essa parte do som eletrônico e das batidas e dos sintetizadores são gerenciadas por mim e por Tom BC, certo? Então nós dois a gente divide esses papéis. Eu pego a parte de sons de sintetizadores, teclados, coisas executadas ao vivo. Então meu set ele é mais voltado, se vocês olharem aqui, para processamento de sinal ao vivo, certo? Então, esse aqui é o Ableton Live, certo? Aqui do lado, vocês podem ver, a gente tem essa linha aqui do lado, essa coluna aqui do lado, tem o nome das nossas músicas, com o tom. Esse tom, na verdade, só serve para mim, que vou tocar os sintetizadores para me lembrar o tom, e o BPM delas, que esse BPM serve para várias coisas que eu vou falar na frente, certo? Então tá aqui, eu boto coloridas normalmente as músicas que são do repertório. Esse foi o último show que a gente fez no Hackbeat 2020. E aqui embaixo são as músicas que ficam de reserva, que a gente já tocou. Então tem música de parceiros da gente, música de gente que já trabalhou com a gente, que eventualmente volta, a gente já está pronto para tocar, certo? E aí esse meu computador fica com esse papel de processar as coisas ao vivo, e o de Tomás fica com o papel de tocar beats. Então, além de tocar os beats ao vivo, o Tomás também tem coisas gravadas, sons que ele coleciona e que constroem a paisagem sonora junto com esses sons que são processados ao vivo no meu computador. Então, meu computador ele tem essa tarefa, certo? Uma das coisas importantes aqui para quem usa o Ableton Live é entender que ele é um programa que ele também faz o papel tradicional de uma DAW, né, que a gente chama que é Digital Audio Workstation, que é uma, ou seja, ele também grava, faz gravações de músicas, dá para fazer mixagem e masterização nele, mas essa aqui é a parte mais tradicional dele, onde você tem os canais aqui, certo? E aqui, nesse meio aqui, você tem o tempo passando aqui horizontalmente e você consegue gravar as suas faixas, certo? Só que no Estesia a gente usa esse outro modo aqui do Ableton Live que se chama Session View, que nele você consegue executar as coisas ao vivo. Então, como é que eu estou organizado aqui? Eu tenho os canais que eu estou usando verticalmente, vocês estão vendo? Verticalmente eu tenho os canais e horizontalmente eu tenho as cenas. O que são cenas? É como é que eu quero que cada canal vertical esteja organizado num determinado momento. O determinado momento, no meu caso, esses determinados momentos são as músicas, certo? Porque as alterações que eu faço dentro da música eu faço mexendo nos sintetizadores, mexendo nos meus controladores, certo? Então, isso aqui é uma automação que me permite, por exemplo, tocar qualquer música sem precisar ter que ficar mexendo demais nas coisas. Ele predetermina e me ajuda a tocar, além de fazer vários sons. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho. Aqui na lista vocês vão ver as músicas, como eu já falei, com o tom e o BPM. Eu boto no início, normalmente, conferir ganhos, porque sempre que a gente traz sons para dentro do computador, a gente tem que conferir se naquele dia os volumes estão chegando corretamente. Então, essa é a primeira coisa que eu faço, eu boto como se fosse a primeira música para me lembrar sempre. E aí a gente vem com a primeira música do Estesia, que é aquela introdução que a gente sempre toca. O que é que acontece aqui? Todos esses canais, eles vão corresponder, todos esses canais, cada bloquinho que a gente chama de clipe em um desses canais, ele vai informar para cada canal desse se algum som desse canal vai ser usado ou não, como é que esse som vai ser usado, certo? Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos canais que a gente usa no Estesia, pela ordem aqui, tá bom? O primeiro canal chama Vocoder. Vocoder é um efeito de voz que ocorre no Estesia em pouquíssimas músicas, mas a gente tem usado. Então, por exemplo, na música que a gente usa o vocoder, aqui vai ter escrito Mix On, se vocês olharem. E quando não estão usando, Mix Off. E o clipe ele vai ativar e desativar o vocoder. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. O vocoder ele está aqui. A gente usa o Nectar 3, certo? É um efeito que eu posso tocar harmonias da voz, abrir vozes do que está sendo cantado, certo? Vou demonstrar isso aqui para vocês. Olha aqui. Oh, vamos acertar aqui, filhão.
eu tenho que botar mix on, certo? Vou fechar aqui as outras coisas. Vou ter que abrir o vocoder. E aí, com o vocoder aberto, vou poder controlar. Agora foi. É porque eu estava tocando no teclado errado aqui. Normalmente, quando eu toco no estesia, esses teclados estão numa posição específica. Eu me lembro direito onde eles ficam. Aqui, ó. Tudo bom, galera? Tudo firme aí com todos vocês? Vocês entenderam? Então aqui eu consigo controlar as notas que esse vocoder faz, tá? Esse vocoder aqui, ele tá somente nele, só passa o som com efeito, certo? O som limpo não sai do meu computador. Porque o computador é velhinho, então ele tem latência, certo? Então o que é latência? É quando entra um sinal do computador e ele sai com um atraso. E esse atraso faz você cantar e o som sair depois. Então o vocoder, como é um efeito, a gente até consegue usar. Mas se for a voz limpa, não funciona muito bem, certo? Eu vou dar um zoomzinho maior aqui para vocês darem uma olhada nos efeitos. Olha, aqui a gente tem alguns efeitos do live, são efeitos básicos. O utility, ele me ajuda a definir o ganho que está entrando. Aqui é um equalizador para tirar muitos subgraves e alguns agudos. Um compressor que agora está desativado. O plugin, né, que é o Nectar 3, que é esse aqui. Esse é o plugin. Aqui eu tenho outro equalizador, um compressor e mais alguns efeitos de utilidade aqui, como saturador, se eu precisar eventualmente, certo? Então vamos lá, vamos continuar nossa viagem. Vou tirar meu rostinho bonito agora para vocês continuarem vendo. Então aqui é o live. Outro canal que eu vou falar é esse terceiro aqui. Vou pular o segundo, vou pro terceiro, que é a voz wet. Tá vendo? O que é voz wet aqui? Voz wet é simplesmente a voz de Carlos com aquele efeito que ele usa, no braço, certo? Então vou voltar minha câmera aqui para mostrar para vocês. Microfone na mão, certo? O que é que esse canal faz? É um canalzinho que está aqui, que agora não está fazendo som nenhum. Os efeitos que são nele são só um equalizador. E ele está o que chama de Sands Only. O que é Sands Only? Em vez dele ir para Master, ele está indo só para o efeito. O efeito que Carlos usa no braço está num que a gente chama de um return, numa volta aqui. Então, ele está indo para o Sands Only, está aqui, ó, Sands Only. E aí não sai som nenhum dele, a não ser que saia alguma coisa do efeito. E onde é que eu estou mandando ele? Estou mandando ele para o efeito C aqui. O efeito C é esse que está aqui no cantinho. E agora vem a parte muito interessante, que é o que controla o braço de Carlos. Primeiro eu vou mostrar como funciona. É isso aqui, ó. Esse botão que eu estou mexendo, ele define se a voz vai ser congelada no tempo ou não. Congelar a voz no tempo. Tudo que eu falar aqui vai ficar congelado. Show de bola. Quando eu fecho esse botão, ele também vai fechar esse efeito. Esse botão é o botão que o sensor do braço de Carlos controla. Outro dia eu vou falar sobre esse software que a gente usa, que a gente aprendeu com os nossos amigos do Batbeat e foi criado por João Trachtenberg, certo? E é um instrumento chamado Giromin. Ele é um controlador de efeitos e hoje a gente inclusive está trabalhando, desenvolvendo ele com outras sonoridades, mas a sonoridade que ele é mais usado, foi mais usado de todos os tempos, foi no estesia, controlando esse knob aqui. Esse knob é o que a gente chama de macro. Eu vou chegar mais pertinho dele, certo? Esse macro aqui, o que é que ele faz? Ele controla várias coisas dentro desse efeito. Então, o que é que são elas? A gente tem aqui, ó, um utilitário de volume, ou seja, eu permito que o som entre no reverb e não permito mais, certo? Então esse utilitário de volume ele é como se fosse um portão de entrada do som. Esse mesmo macro ele controla também, se vocês olharem aqui no cantinho, não dá para ver na tela. Se eu mexer nele, ele controla aqui, ó. Vou abrir um pouquinho para vocês verem mais para trás, certo? Olha, lá no cantinho ele tá,
Espera aí, agora vocês vão ver. Isso. Lá no cantinho ele está controlando. Tá vendo lá no cantinho de baixo direito, controlando o feedback. O feedback é exatamente o que congela a voz no tempo, certo? Então, vou voltar aqui para o detalhe. O feedback é o que congela a voz no tempo. E aqui, na minha cadeia de efeitos, eu tenho mais coisas. Eu tenho um reverb. Esse reverb vai pegar esse delay aqui e vai dar uma maciada nele. Vai tentar deixar ele com menos transientes, com menos ataques. Aqui, mais um equalizadorzinho, que nunca é demais. Um compressorzinho lindo. A gente tinha aqui outro utilitário que não está sendo usado. Aqui é uma equalização para a gente ter controle da voz ao vivo. Então isso depende muito do microfone que está sendo usado. Essa equalização aqui acaba funcionando bem com o microfone que Carlos tem usado no show, certo? Eu vou abrir mais um pouquinho aqui, porque o último efeito fica no cantinho da tela, que é onde está meu belo rosto. Olha, e esse último efeito aqui é um limiter. O que é o limiter? Se tiver algum problema de algum grande feedback, algum grande microfonia durante o show, esse limiter vai impedir que o som distorça, certo? Então ele vai comprimir o som. Então esse é o efeito da voz wet. Não preciso mais desse rapaz aqui. Vou continuar mostrando para vocês. O resto agora são vários sintetizadores que a gente usa no show. Então esse aqui, no instrumento 2, a gente tem um sintetizador de strings, desse estilo DX7. E aí se eu quiser eu posso aumentar aqui o knob e tem uma versão mais grave do som. Ok? Aqui eu posso mandar mais para o reverb se eu quiser, então se eu mandar mais para o reverb fica assim. Beleza, esse é esse instrumento aqui, certo? Então eu controlo ele com um controladorzinho que futuramente eu vou mostrar para vocês, mas hoje é mais para mostrar o software. Eu controlo vários desses parâmetros sem ter que usar o computador. Eu uso uns knobs e uns faders à parte na controladora da Korg. Aqui, o quarto canal, outro instrumento. De um lado dele eu tenho esse som de cordas, parecido do DX7, só que é uma versão mais estourada do som. É isso aqui, ó. Que é esse som que foi o som usado em Mais um Lamento, certo? E se eu girar para aqui para o outro lado, eu vou ter um som de um piano, chama de piano VHS, que é um piano com um som mais distorcido. Mais uma vez, se eu quiser, eu posso aumentar o reverb aqui. Oh, não é nota não. E aqui eu posso escolher o meio termo entre os dois, então. Certo? Essa forma de organizar esses canais aqui me permite ter meio termos entre um e outro. O terceiro canal é um canal muito legal. Eu uso mais de uma controladora. Então esse canal aqui me faz... uma controladora só controla o som do Prophet, que é um sintetizador que eu uso. Outra controladora só controla os sintetizadores digitais do computador. Prophet é um sintetizador analógico. Então ele serve autonomamente, ele não precisa do computador. Essa Korg aqui, eu vou abrir para vocês verem, tem escrito Korg to Prophet. Esse controlador Korg é o que eu uso para controlar os sons do computador. Só que às vezes eu quero tocar os sons do computador e fazer camadas com o Prophet, tocando as mesmas teclas. E para fazer isso, o que é que eu faço? Eu habilito que essa controladora controle o computador e o sintetizador. Então, em algumas músicas, simplesmente esse canal aqui abre a possibilidade de eu, com esse teclado, tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo, certo? Esse outro canal aqui, inclusive nesse canal não tem nada, ele só tem uma correção aqui porque ele bota uma oitava acima o teclado. É a única coisa que ele tem. Aqui, esse outro canal chama Reverb Prophet. Prophet é esse sintetizador que a gente usa no Estesia, que é um som característico do Estesia. E o som direto do Prophet não passa pelo meu computador, ele vai direto para a caixa de som, certo? Só que eu pego uma saída extra do Prophet e jogo no meu computador para eu pegar só o reverb dele. Então aqui, quando eu tocar, eu vou ter só o reverb dele. Vamos botar de Mais um Lamento aqui, vamos ver como é que vai sair. Isso é só o reverb do Prophet, tá bom? Beleza.
Por que só o reverb? Porque tá Sends Only aqui, ó. Se eu tirar o Sends Only e botar Master, eu vou ouvir o som do Prophet original mais o reverb. Vai ver como muda. O som do reverb seco e sem o reverb. Seco é assim. Vou fazer aqui para vocês verem. Seco. Opa, meu Deus. Aí complica, né? É melhor fazer por aqui. Beleza. Seco. Com reverb. Show! Então esse é o outro canal. Esses próximos dois canais são sons que a gente vem desenvolvendo. Eu e Tomás, a gente desenvolve sons para o Estesia. A gente tem esse duo que chama Pática e nele a gente desenvolve vários sons. O primeiro deles aqui é um piano simples, certo? Eu tenho que escolher uma música em que tem piano para ele estar ligado. Normalmente eu venho aqui, vamos lá, essa música aqui eu toco. Então, quando eu tocar agora, eu vou ter um piano simples. Piano. Beleza, esse é o piano. Coisa simples para tocar alguns grooves, algumas coisas mais simples de piano. Aqui, o que é que eu vou ter? Esse som que a gente está chamando de orquestra de câmara foi um som que a gente fez com uma gravação de áudio que a gente mesmo gravou e transformou no instrumento. Isso é uma gravação de cello. E a gente transformou no instrumento. E a sonoridade dessa coisa linda é isso aqui, ó. Opa, aqui. Lindo o sonzinho dele. Pronto. E agora, vamos chegando mais distante nesse meu walkthrough, através do meu preset. O que é que eu tenho mais aqui? Eu vou ter esses dois canais aqui que chamam de presets. Um chama preset BS2 e outro chama preset Prophet. O que é isso? BS2 chama Base Station 2, que é o sintetizador para fazer as notas graves do Estesia. Então esse canal, ele simplesmente está mandando informações para o meu sintetizador, Base Station, para mudar o preset que eu uso de música, os presets que eu fiz para o Estesia. Então aqui, quando você vê na música o Ciúme, por exemplo, quando eu clicar, o BS2 vai estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem mais de perto aqui. Um zoom bem exagerado. Pronto. Aqui, ó. Preset BS2. Tá tocando o BS2, né, que é o Base Station 2, está tocando o preset 0 nessa música, certo? E o Prophet, que é o sintetizador que eu estava falando, ele vai tocar o preset 78, banco 1. Porque o Prophet tem dois bancos para guardar presets, certo? Então o que acontece? Quando eu clico aqui, ao dar esse clique, eu consigo mudar os presets dos meus dois sintetizadores analógicos. O Base Station faz os graves e o Prophet faz as harmonias. Então isso me permite, quando eu mudo a música, em vez de eu ficar mudando coisa por coisa, eita, vou tocar que música aqui? Eu vou tocar Dissentir. Puf, cliquei. Tecnicamente está tudo pronto para eu tocar Dissentir. Então é só eu tocar meus sintetizadores que vai rolar. Então, cada clipe desse aqui dentro do live, se eu clicar, deixa eu até tirar esse zoom que eu dei. Vou dar aqui, vou aproximar mais para vocês verem aqui. Olha aqui. Cada clipe desse, não tem nada nele de informação MIDI. Ele só manda informação para o sintetizador que é mude o preset que você vai tocar. Então aqui, como eu quero tocar o preset 0, o meu sintetizador, o Base Station, ele tem uma coisa engraçada. O preset 0 para ele é o valor 1 e o preset 1 é o valor 2, etc. Então eu tenho que botar o programa 1 para tocar o preset 0. No Prophet não, vou clicar aqui no Prophet para vocês verem. O Prophet é diferente. O Prophet, ele vai tocar o banco 1, preset 108. Então aqui tem o banco 1, o programa 108, certo? E aí quando eu clicar, ele vai mudar o sintetizador automaticamente. Uma coisa que eu faço para organizar e não ter problemas é eu boto aqui o Base Station e o Prophet. O Prophet ele não tem USB, então a gente tem que usar uma plaquinha chamada 1-1, que converte MIDI para USB. Eu boto cada um em um canal diferente. Então os sintetizadores do computador são o canal 1, Prophet é o canal 2 e o Base Station é o canal 3. Canais MIDI. Por quê? Porque a gente estava tendo muito problema com confusão de mensagens MIDI. É muita coisa, né? Então, para não ter esse problema, cada um fica no canal.
O que é que tem aqui? Já está acabando. A gente tem o que chama de MIDI para vocoder. MIDI para vocoder é simplesmente as notas que eu uso para fazer as harmonias no vocoder. Eu decido aqui qual é dos meus teclados. Aqui eu decido qual dos meus teclados que vai ser mandado para o vocoder. E aqui eu mando o teclado para controlar o vocoder, que foi o primeiro canal que eu mostrei a vocês. Esse aqui, vocoder, certo? Esse canal ali só serve para isso. É um canal para enviar a MIDI que vai definir quais são as notas que vão ser tocadas. Vou voltar aqui para o meu live completo. E o último canalzinho aqui é uma farsa, uma cilada, Bino. Não tem nada nele, não entra nem sai áudio. Por que é que ele serve? Ele são minhas anotações, ó. Então aqui a minha memóriazinha não está tão boa. Então eventualmente eu tenho que lembrar que na música se solta. Esses são os acordes, ó, que eu toco. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, tem acorde, cifra. Entra no refrão, Miguel, não esquece. Sequência de acordes aqui. Certo? Ó, quando termina o show, o que é que eu tenho que falar durante essa música? Eu tenho que agradecer, falar da lojinha, falar do Instagram. Esse canal aqui é um canal de anotações, tá? Então nele o que eu faço é isso, é dizer o que, para mim mesmo, o que eu preciso me lembrar. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho um canal de efeitos que tem um reverb. Esse reverb é o reverb que a gente mais gosta, chama Valhalla Vintage Verb. Certo? Esse é um preset que a gente adora, ou seja, testem vocês também. Arretado. Aqui antes do reverb eu tiro os graves para não ter reverb em nada grave, nesses A e B. O B é uma variação desse mesmo plugin, só que uma variação dele. E o C é aquele efeito que eu falei para vocês, que é o braço de Carlos, já expliquei, tá aqui bonitinho em sua glória. O master do Estasia eu não coloco nada, eu só coloco duas coisas. Um limiter, que é, se tiver alguma coisa, se tiver tudo muito alto, tiver alguma reverberação estranha, ele não vai impedir que o som que sai do meu computador passe de um limite, certo? Passe de 0 dB. Então ele vai segurar ali. Eu tento usar tudo para não passar, porque quando passa e o computador segura, ele comprime o sinal, certo? E aqui eu boto um efeito mono que está sempre desligado. Mas eventualmente a gente vai tocar em umas casas de show que não é legal que o som do instrumento esteja estéreo, ou num lugar que tem muitos problemas com canais, eu só posso usar um canal para ligar meu computador. Então eu boto tudo mono, certo? Mas é muito raro eu usar isso aqui. E é isso, gente. Aqui do lado a gente tem a nossa lista de músicas. Eu acho que vocês entenderam. Quando eu clico numa música, mais um lamento. Aqui estão a sequência das coisas, certo? Aqui tem os BPMs. Ah, e a última coisa é que quando eu clico aqui, esse BPM que tem aqui, ó, ele vai ficar tocando. Mas não vai tocar para vocês. Mas esse BPM vai ficar sendo enviado para meus sintetizadores, que se usarem algum efeito que seja ligado ritmicamente, vai seguir o tempo da música, certo? O meu computador e o do Tomás não são linkados, mas a gente tenta sincar na mão, tocando junto. E aí, uma vez que está relativamente sincado, a gente não precisa mais mexer tanto, porque os dois computadores estão mais ou menos no mesmo BPM. Se ficar uma diferença muito pequenininha, é até bom que dá um gostinho de sincronia que faz parte. Então tá aqui, gente. Esse é o preset que eu uso. Eu tento ao máximo reduzir a carga do computador. Infelizmente meu computador é um computador mais antigo, então eu tenho que usar um buffer size. Para ter uma latência menor, eu tenho que usar um buffer menor. Um buffer, na verdade. E aí o que é que acontece? Eu consigo ter uma resposta melhor. Aqui é a minha plaquinha de áudio, Scarlett. E aqui é o processamento que o computador está exigindo agora, certo? Então é isso. Fico muito feliz para quem pôde assistir esse videozinho. Parece ser meu rostinho de novo na tela cheia. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Certo? Se você assistiu esse vídeo até o final, mande um abraço dizendo adoro Estasia, certo? Que aí a gente vai saber que você assistiu até o final. E é isso. A gente vai mandar mais vídeos nos próximos dias. E essa fica a nossa primeira experiência de compartilhar com vocês as técnicas que a gente usa na nossa apresentação. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.